Nosso programa hoje, em razão da enorme repercussão que alcança o mensalão, que já era previsto, e isto ocorre desde o começo, lá quando o Roberto Jefferson fez a denúncia na Câmara, depois houve o esfriamento do caso, não se falava mais, e quando se anunciou que haveria julgamento, retomou o maior interesse e ressonância pelo país. E esse programa aqui, sempre fiel ao factual, ao que está acontecendo, está de novo voltando ao tema e muitas vezes, até o final, nós faremos o programa em cima do julgamento do chamado mensalão. Bom, agora, doutor Aurí Lopes Júnior, professor de penal e processo penal na PUC. Quando foi apresentada a denúncia, o procurador-geral, Roberto Gurgel, discorreu durante mais de 1 hora sobre a figura do José Dirceu, cabeça do processo. Segundo a denúncia desde o começo, chefe da quadrilha. Só que vamos para o julgamento e o Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, não começa por ele. Por que será? Já se fez essa pergunta aqui na mesa, vou lhe pedir para dar a sua opinião. Porque, pergunta minha agora, durante tantas vezes se disse nos últimos meses que não há provas contra o José Dirceu, o advogado dele ficou na tribuna 1 hora dizendo isso, não há prova, eu quero ver de onde que vão tirar a prova, etc. Então, o que fez o Joaquim Barbosa? Ele fez uma montagem a partir da origem do dinheiro e foi fazendo essa articulação toda, de tal modo que quando chegar lá no final, na figura do José Dirceu, estará uma estrutura tão bem feita que tudo indicará que aquilo tinha que ter um chefe e que esse chefe era o José Dirceu. Será isso mesmo? Olha, Lazier, por acaso não é. É claro que num julgamento como esse existe uma estratégia, existe muito estudo, muita análise. O que a gente sabe é o que se ouve, o que se lê, não se conhece o processo, enfim, é até temerário fazer uma análise mais profunda. Ao que tudo indica, a ideia tem sido essa. Vai erguendo o prédio, vai montando a estrutura da organização criminosa toda, definindo papéis, definindo crimes, e aí você vai fechando até chegar então naquilo que seria o mentor intelectual, aquele que tem o autor que é o domínio final dos fatos, que, ao que tudo indica, parece ser o José Dirceu. Ao que tudo nos leva a crer nesse primeiro momento é isso, ele vai fazer o cerco todo, o que não é mais lógico, eu concordo com o Marcelo, geralmente que a gente trabalha nos casos, nós temos ali o quê? A acusação, a sentença trabalha na linha da acusação, a acusação começou com o José Dirceu, o voto começa com ele e vem. Aqui, como é um processo peculiar, não é nada, é o maior processo que o Supremo já teve, enfim, a estratégia do relator foi essa, ao que está sendo acompanhado pelos demais pela lógica da votação. Agora tem um detalhe, se o José Dirceu for condenado, até onde se sabe a perspectiva aqui é uma pena que pode ser superior a 4 anos, porque se for até 4 anos vai se substituir por prestação de serviço à comunidade, uma pena alternativa, como seria para qualquer pessoa, não é porque o José Dirceu é para qualquer pessoa. Se for superior a 4, entre 4 e 8, um regime semiaberto, como qualquer pessoa, e acima de 8 a regra é o regime fechado. Eu não conheço detalhes de concurso material aqui, pela soma das penas, mas tudo indica que a coisa deve ficar entre 4 e 8, mais perto de 8, talvez exceda 8. Eu não sei, Marcelo, eu acho que não fica abaixo de 4, mas indica acima. Só que tem um detalhe, se ele for condenado, e todos que forem condenados, é muito importante que as pessoas saibam que você ter prerrogativa de função tem vantagens e tem inconvenientes. E tem, a meu ver, um gravíssimo inconveniente. Você mata o duplo grau de jurisdição. Os recursos são mínimos. A propósito, o Dr. Gelser, que sempre assiste o nosso programa, fez um comentário ali. Vamos ver o que ele disse. Que envolve essa sua opinião. Está ali Jorge Lisboa Gelser. A decisão final sem cabimento. Sendo prova robusta, como noticiado amplamente, os ministros, relator e revisor têm acompanhado a ansiedade da sociedade brasileira. A decisão final, sem cabimento de recursos, vai adentrar o próximo. Haverá recursos, embargos e agravos do próprio STF. Cabe embargo. Só. É um paradoxo. Só declaração. Bom, mas ainda cabe tentar para qualquer entidade latino-americana. Não, mas aí tem um detalhe. O detalhe é o seguinte. Exatamente, jurisdição. Mas o problema é o seguinte aqui, professor, é que dessa condenação cabe embargos declaratórios. Acabou. Se fez alguma polêmica, se caberia embargos infringentes, a meu juízo não cabe embargos infringentes. Esses declaratórios aqui, enquanto estiver na pendência, e algo vai ser julgado, questão de meses, e não vai mudar. Depois disso, transitou em julgado, é cadeia. Para quem pegou mais de 4 anos, é cadeia. Então, eu foro privilegiado não é tão privilegiado. Não é. Eu particularmente acho, eu preferia ser julgado primeiro grau, recurso no tribunal, como todo mundo. Inclusive, uma das coisas que está se discutindo muito por trás é uma tendência de se limitar essa prerrogativa de função para quem realmente tem cargo político, é o agente político, e não os conexos.
Porque as pessoas podem se perguntar, ok, você tem um deputado federal, a competência é do Supremo, mas e por que o Duda Mendonça, ou quem é um particular, está junto? Porque tem uma regra no processo penal, que é o da conexão e da continência, que vai reunir para julgamento simultâneo. Só que isso vale para uns e não vale para outros. Aí é que vem o problema. Eu tenho um processo, não vou dizer o nome das pessoas, nega a prerrogativa para alguns casos, nega a processo, cujo relator Joaquim Barbosa negou e desmembrou. Totalmente diferente. A posição do Supremo era para os E isso gera um decisionismo e uma insegurança. Doutor Marcelo Guazelli Peruquim. Mas só para concluir, Marcelo, só um segundo. Não cabe grandes recursos, como estão desenhando. Eventual recurso para uma Corte Americana de Direitos Humanos não tem efeito suspensivo, ou seja, eles vão presos. Aqui, ano que vem, nós vamos ter gente presa. Sem dúvida. Isso é certo. Quem vai ser não se sabe. Ao que todos que tiverem acima de 4 anos. Praticamente acima de 4 anos, todo mundo vai preso. Semi-aberto e depois daqui a pouquinho queremos ver os nossos telespectadores como está respondendo essa pergunta. E principalmente os que estão acusados por lavagem, pelos que é a pena mais primeiros elevada. votos. A lavagem Nós vamos combinar com o que foi dito aqui há um mês atrás com o mesmo tema. Pelos primeiros votos de condenação, o telespectador acha que a maioria dos réus será penalizada. Agora, ligue para 8401-0360, responda sim, 1. A maioria vai ser. Opção 2, a maioria não vai ser penalizada. Doutor Marcelo... Doutor Marcelo, só uma observação. Eu não vou entrar nessa discussão de procedimento, porque eu tenho 2 grandes especialistas aqui. O que me angustia é que, na verdade, a gente está confundindo esse processo com um processo inquisitorial. A tua indignação, Lazier, como jornalista, que várias vezes nos provocou, etc. Eu não estou indignado, eu aqui eu questiono. Essa tua paixão, o teu questionamento, seja, que representa o que se vê na rua, as pessoas têm confundido uma coisa. Isso não é uma inquisição. Existe um processo no qual eu ainda tenho a possibilidade dessas pessoas que supostamente se diz que são culpados, podem se provar inocentes. E um detalhe, e eu não posso ferir a Constituição por causa disso. Qual é a diferença? Gestão de expectativas sociais e gestão de expectativas jurídicas. Exatamente. O Supremo não tem que corresponder. Na verdade, a sociedade quer lavar sua alma nesse processo. E o Supremo não tem, nenhum juiz tem o dever de corresponder à expectativa social. Não, clamor social não serve para nada. Olha como é que a vida é. Eu vou reclamar o teu testemunho. Sim. Quando acusavam o Zé Dirceu, eu vinha nesta mesa e viria outra vez para defender o Zé Dirceu como um cidadão brasileiro que é inocente até que se prove o contrário. Que é o princípio naquela época. Mas ninguém condenou ele naquela até hoje. Mas ao contrário, eles já estão condenados. Olha, naquela Ai de quem absolvê-los. As estrelinhas... Não, mas ai de quem absolvê-los. Mas se condenar é porque teve provas. Não. Eu não sei, eu não conheço esses elementos. Tem a decisão política. Mas é incrível acreditar que a Suprema Corte do Brasil, vai condenar alguém se não tiver fundamentos suficientes? É o que acontece praticamente todos os dias. É incrível, é incrível. Um processo tem pró para os dois lados. Eu preciso decidir primeiro e depois correr atrás dos argumentos que legitimam. Só que naquela se nós pegarmos o processo do mensalão com qualquer outro, se eu quiser absolver, eu acho elementos. E o detalhe, a lei não condena. Quem condena é o que está dentro de ti. Sou eu que carrego. Se eu quero condenar, não interessa o que apareça, eu vou condenar. E aí mas o Brasil inteiro está julgando o Supremo. Sem dúvida. O que, diga-se passagem, é um julgamento ao qual o Supremo não vai perder essa noite de sono por causa disso. Agora, peraí, a vez do doutor Peruquim não fala. Para separar a política. Doutor Peruquim é o mais educado da mesa. Não, eu sei disso. Eu peço desculpas aos colegas pela minha... Mas é a paixão! É a paixão! E eu sou um constitucionalista e está sendo ferido na Constituição. O senhor não acha, meu colega? Eu tendo a não achar. Não, tem que achar, agora tem que achar. Eu tenho um amigo que ele é tão decidido que ele nem acha, ele tende a. Mas, Peruquim, o que eu acho importante disso tudo, e esta referência, esta ressalva que tu faz, e este exemplo que eu trouxe, ele é importante pelo seguinte: o mundo da política é uma coisa, o mundo dos meus desejos é uma coisa. Eu aqui nesta mesa, várias vezes fazendo a defesa que fiz do Zé Dirceu como cidadão brasileiro, enquanto que outros botavam a estrelinha para baixo da lapela, é o mundo da política. Quando nós caímos no mundo do direito, no mundo da normatividade, que nos assegura um padrão civilizatório, a lei tem que cumprir. Tem que ser cumprida uma razão simples. O juiz não passa de juiz. Ele é só juiz. Ele não é o dono da civilização e nem dos padrões de relacionamento. Pode até querer ser, mas não é. Esta é a questão que está posta lá. E a estratégia do Dirceu, bom, aí o nosso criminalista vai dizer, né, Marcelo? Fala, doutor. Lazier, eu creio pessoalmente, na minha modesta opinião, que os ministros, ao que se viu até agora, têm manifestado a cautela de fundamentar os seus pontos de vista. Naquela primeira questão de ordem do advogado Márcio Tomás Bastos, nós verificamos que a cada voto eles tentavam demonstrar um fundamento
e creio que em relação à condenação à absolvição farão o mesmo. Mas, inegavelmente, o Supremo, como o Juliano observa bem, o professor Pacheco também, o Supremo tem um forte viés político e não há que se dizer o contrário. O Supremo sofre uma forte pressão de dar a resposta da sua própria legitimidade nesse caso. É um defeito genético. Quero fazer um outro comentário na linha do que o Auri comentava e falava, que é uma questão que as pessoas têm que compreender. Nós não conhecemos a prova, não podemos opinar se a hipótese de A ou B é de condenação ou não, mas nós, conhecendo um pouco do sistema, podemos fazer algumas previsões com uma certa segurança. Por exemplo, só terão salvação pela prescrição, nesse caso, os réus que tiverem pena abaixo de 2 anos. Isso é matemático, é assim pelas datas do processo. Sim. Os réus condenados a pena acima de 4 anos vão cumprir pena. O procurador-geral, nós falamos na Gaúcha sobre isso, foi inteligente em 2 aspectos. Primeiro, ele trabalhou muito com a prova pericial. Lembra que eu te dizia? A prova pericial vai ser a definidora nesse caso. O relator citou várias vezes aqueles laudos do INC, Instituto Nacional de Criminalística. As defesas, muitas delas, não enfrentaram a prova pericial, talvez porque não conseguiram. Então, a prova pericial vai ser um balizador desse julgamento para os ministros que quiserem condenar. Para aqueles que quiserem absolver, nós vamos assistir isso, eles vão supervalorizar a prova testemunhal, por certo. Só que eu fiquei surpreendido, Lazier, já que não conhecemos a prova, ficamos conhecendo nos votos. Teve uma particularidade esse caso. Muitos dos réus, nos seus interrogatórios, confessaram os fatos. Sim. Admitiram que sacavam dinheiro. Diz que era caixa 2. Admitiram que repassavam parlamentares. Então, estas versões dos réus, fechando com a prova pericial, dá uma tendência condenatória. Aí já não é caixa 2, se repassaram aí não é... É que a tese da defesa é que é caixa 2 para tentar a prescrição. Essa é a estratégia. Claro. Mas Nós temos experiência disso aqui no Rio Grande do Sul. Admitiu, virou o quê? Cestas básicas. Outro detalhe que tem a ver com os Não é recursos verdade? que o Auri comentou. Esse detalhe é muito interessante desse processo. O procurador, ele no final da sua manifestação oral, ele levou o colegiado a pensar sobre algo interessante que eles vão ter que se posicionar. Sabedor de que o recurso de embargos de declaração pelo Supremo não tem efeito interruptivo, porque não tem efeito modificativo pela jurisprudência do Supremo, e o Procurador-Geral sabe disso. Pediu que para aqueles que fossem condenados já fosse expedido o mandado de prisão. As defesas têm uma estratégia que elas vão tentar para tentar anular a expedição do mandado, que é tentar 4 votos favoráveis a um determinado réu, em uma determinada tese que seja, e as defesas vão tentar um recurso que só tem previsão no regimento e não tem previsão nem na Constituição, nem na Lei de 90, que regula a matéria, e aí o Supremo vai se debruçar e vai decidir, nós vamos assistir isso no plenário, se cabe ou não cabe esse recurso. Se o Supremo entender que não cabe, eles vão expedir o mandado de prisão. Vai ter gente saindo dali presa. Essa é uma outra expectativa. À medida em que cada ministro for votando, vai se contabilizando se algum chegará a 4 votos absolutórios. Ou, não é só de absolvição, aí tem problema no qualquer cálculo, matéria favorável. Pode ser desclassificação, Mas eu tenho pena dúvidas menor. desses Vamos fazer um intervalo para ouvir o doutor Antônio Marcelo e o doutor Ricardo. Embora o doutor Ricardo Juliano, ele intervém em todos os pronunciamentos. Não, Mas brilhantemente, então. Tô querendo voltar a ser eu mesmo. Mas intervém sempre, é um dos convidados mais a miúde aqui nesse programa. Sem dúvida. Mas é que ele valoriza o nome do programa. Sem dúvida. Ele cruza a conversa sempre. Ele cruza com todo mundo. E eu cruzo conversa comigo mesmo. Não satisfeito. Discordo Telespectador, veementemente de mim. telespectador acha que haverá maioria condenada? Ligue 8401-0360, responda a opção 1, sim. Até eu vou pedir para o Carboneiro nos oferecer uma parcial na volta dos comerciais, para ver a quantas andamos. Então, quem acha que haverá maioria condenada, a opção 1, ou não, a opção 2, voltamos.